E lá a gente faz uma dinâmica assim para que saia alguma coisa, para que as pessoas possam participar de uma reunião aberta no grupo de jovens. E saiu agora um jovem dizer um versículo de cor. Você acredita que o cidadão leu o versículo do quadro? Gente, e diz que é crente. Ele não tinha nenhum de cor. Irmãos, como está o nosso amor pelas Escrituras? Em Neemias 8:8 nós encontramos Esdras lendo o livro da lei, né? E eles têm uma frase ali em Neemias 8:8, vamos ler ali, para a gente. Aqui não tem relógio, deixa eu ver aí o que está meu tempo aí. Falando sério. Então tá bom, já vou parar. Então vamos lá em Neemias 8:8. Eu gosto muito desse versículo aqui. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que li. Neemias não ficou satisfeito apenas em ler as Escrituras. Ele lia, dava a explicação do que estava lendo, de maneira que ele conseguia entender e fazer os outros entenderem. Sabe, meus irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia dessa maneira: ler entendendo, tendo capacidade de dar explicação e capacidade de explicar para que outros possam entender. Lembra o que Pedro disse? Para que nós possamos dar razão da nossa fé. Agora, nós os crentes, eu vou dizer uma palavra aqui um pouco difícil, mas é verdade isso. Nós somos obrigados, os salvos, o verdadeiro crente, nós somos obrigados a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e dar explicação da Bíblia. Isso não é função dos pregadores, não. Isso não é função dos ensinadores, não. Isso é função dos crentes. Sabe, meu irmão, eu e você precisamos ter convicção tamanha das Escrituras para que nós possamos dar explicação daquilo que nós lemos. Eu sei que existe irmãos que têm mais facilidade, que têm mais abrangência no estudar a palavra de Deus. Mas nós, com mais dificuldade, pelo menos naquilo que nós entendemos, naquilo que nós conhecemos, nós precisamos ter condições e convicções para que nós possamos explicar a palavra de Deus. Por quê? Imagine se lá no meio do dia, lá uma pessoa te para e te pergunta alguma coisa com respeito às Escrituras Sagradas. A Bíblia é sagrada. E ela te faz uma pergunta e você não sei responder isso não. Está certo? Não está certo não. Você, meu irmão, minha irmã, precisa ter convicção para que se aquele que não conhece as Escrituras, venha te perguntar sobre as Escrituras, você precisa dar explicações. Ah, Denis, mas eu não tenho condições. Tem. Você não está estudando. Mas você tem condição. Você tem capacidade. Todos nós temos. E o nosso Deus, quando nós propomos a estudar as Escrituras Sagradas, o nosso Deus, Ele nos capacita, né? Eu não cheguei a ver, eu conheci o homem que pregava certo,
Nunca vi. Era um cego e pregava. Você acha que nós todos aqui, mesmo com 6 graus de miopia, mas é melhor do que ser cego? Dá para estudar. É negligência nossa. Nós não conseguimos dar explicação das Escrituras Sagradas. Rapidinho vamos falar a respeito de comunhão. Eu tenho um grande receio em falar sobre comunhão. Nós estamos hoje participando de uma reunião de intercâmbio, né? Uma reunião de comunhão, o irmão Ezequiel disse, é uma reunião de comunhão. E sabe, isso deve existir entre nós. Comunhão entre as igrejas. Hoje à tarde o pastor Alberto estava falando exatamente isso. Isso já foi mais evidente no meio do povo de Deus, né? A gente, parece que o tempo passava mais devagar, essa é a verdade, mas não é não, é nós que inventamos coisas demais para nós fazer, né? A gente visitava outras localidades, irmãos visitavam a gente. Eu lembro do papai andando na nossa região, né? O pai da Livair, o José Ribeiro, andava toda a nossa região. Muita gente ia para Franca, hoje não vai ninguém. E a gente também não vai, né? Por quê? A gente não está querendo viver comunhão entre as igrejas. E começou a aparecer, irmãos, muitos irmãos com cabeça cheia de minhoca nos nossos dias. Eu penso dessa maneira, aquele irmão pensa de outra maneira, então nós não temos comunhão. Porque ele gosta de branco, eu gosto de azul, não tem comunhão. E sabe, isso é estratégia de Satanás. Mas eu quero dizer algo aqui, irmãos. A nossa comunhão não deve restringir apenas nas nossas reuniões. Os crentes de Atos 2, eles viviam uma comunhão intensa entre si. Nós não vamos ler o texto, mas se nós lermos aqui em Atos 2, nós vamos observar que eles tinham um comum, visitar a casa um dos outros, comiam junto, tinham afinidades entre si. Sabe, irmãos, hoje em dia nós perdemos as nossas afinidades. Nós deixamos para ter comunhão com os nossos irmãos apenas aqui, nas nossas reuniões. E como tem sido distanciado os irmãos uns dos outros, como nós temos ficado distantes uns dos outros. Muitas vezes os irmãos estão necessitando da nossa presença, do nosso conforto, do nosso consolo, e nós nem ficamos sabendo, porque nós não queremos, nós não temos comunhão. Gente, como é gostoso comunhão. Nós estamos vivendo nos dias de luxo demais, né? A gente, para um irmão vir na casa da gente, se o irmão chegar na casa da gente de uma hora para outra, a esposa fala, nossa, não limpei o chão, que tem roupa e... Gente, é seu irmão. E daí? Se ele quisesse ver tudo organizadinho, bonitinho, limpinho, e o chão encerado, o sofá brilhando e não sei o quê, ele não era na sua casa que ele tinha que ir no hotel. Ele foi ali, foi para te ver, para encontrar com você, para ter comunhão com você. E nós começamos a aprender algo que foi evidenciado mais entre os americanos, aquele negócio de, eu vou ligar para ver se ele está lá para me receber. Gente, você faz isso para ir na casa da sua mãe, na casa do seu irmão de sangue? A gente não faz. E nós queremos fazer isso entre nós, os crentes. Irmãos, nós precisamos romper as nossas barreiras e vivermos mesmo como família de Deus. Vivermos como que nós fôssemos de verdade membros uns dos outros. Você já viu a mão direita pedir licença para a mão esquerda? Não, eles agem em conjunto em todas as situações. Isso é comunhão. E mais triste ainda, irmãos, é nós vermos entre nós, cristãos, que estão dizendo, olha, eu não dou certo com aquele outro irmão.
nós não topa um ao outro. Que legal, hein? Como é que você vai fazer no céu? Não sei. Irmãos, lembremos, nós somos menos uns dos outros. Em 1 João, o apóstolo João diz que aquele irmão que odeia, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que não quer ter comunhão, que quer distanciamento, que sente ódio do seu irmão, é assassino. E a palavra de Deus diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Então, se existe um crente que odia o seu próprio irmão, ele não é um crente, ele é um assassino. A palavra de Deus que diz: nós precisamos amar uns aos outros. É o mandamento do Senhor Jesus, que nós amemos uns aos outros. Sabe, irmãos, comunhão precisa ser desenvolvida nas nossas vidas. Mas é impossível ter comunhão sem conhecer as Escrituras Sagradas. Você já observou como que funciona a comunhão do mundo? Como que funciona no mundo para ter comunhão? Nós que, com certeza aqui também, no nosso país inteiro, você quer fazer uma comunhão no mundo, você marca um churrasco. É difícil você achar uma pessoa que fala, não vou. Você pega e fala, olha, picanha do alho, cupim. Vai falando aí essas coisas boas tudo. Vou lá na minha casa. Você tem que começar a dosar, senão não cabe dentro de casa. Essa é a comunhão do mundo. Sabe, irmãos, nós precisávamos ter a comunhão do estudo da palavra de Deus. Irmãos, estudar a Bíblia. Vamos lá. Irmãos, visitar o nosso irmão. Vamos lá. Evangelizar. Vamos lá. Isso seria comunhão. Vou contar uma história para a gente terminar. Existe uma tribo indígena que eles testam a sua afinidade entre si. Uma tribo da África. E eles normalmente pegam uma tora aproximadamente de 20 metros de comprimento, e eles fazem uma disputa entre as famílias, a tribo indígena, ela cerca a sua grandioca na sua família, e eles fazem uma disputa entre si carregando aquela tora, E então vai os homens para pôr o ombro debaixo da tora e carregar aquele percurso pré-determinado em menos tempo, No meio desse percurso, existem muitas pessoas que brigam da família, discutem entre si. A gente fala assim, mas por quê? Porque o que está com o braço debaixo da tora não quer sair para o outro entrar. Deixa eu, não, sai, deixa eu, não dá espaço para ele entrar. Briga para fazer o serviço, de tanta vontade que tem que carregar aquela tora. E as mulheres, as esposas vão incentivando. E é uma alegria para as esposas quando elas estão. O meu marido participou na corrida da tora. Isso acontece na tribo indígena. Elas aplaudem e incentivam para que o esposo, o noivo e assim por diante participe daquela corrida de tora. E assim eles testam a sua comunhão, suas afinidades para vencer aquela disputa. Sabe, irmãos? Na nossa igreja local, nós estamos numa corrida aqui. E nós temos um fardo, um peso nas nossas costas, que é conduzir a igreja de Deus, ensinar a igreja de Deus, vivermos em comum com os nossos irmãos. E muitas vezes, em vez de nós queremos participar, nós estamos deixando o peso
nas costas de poucos. A corrida não vai ficar sem ser vencida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Né? Se você ler as 7 cartas, as 7 igrejas ali em Apocalipse, ele diz sempre no final: ao vencedor darei a coroa. Ao vencedor. Porque tem muitos que estão percorrendo o percurso, vão chegar no fim, mas não receberão a coroa. Que nós possamos realmente vivermos o ensino da palavra de Deus e a comunhão com os nossos irmãos. O Senhor permitindo, amanhã eu quero falar a respeito do partir do pão e das orações, a ceia do Senhor e a oração. Amém.